Eu sou Raul Ferraz, você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. João Gabriel Casimiro Águila, advogado no ramo do direito tributário, empresarial e de operações financeiras, mestre em Direito Constitucional e Processual Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista pós-graduado em Direito Tributário pela PUC São Paulo e professor universitário, e vai falar sobre o tema monitoramento da Receita Federal sobre as operações de PIX. Olá, doutor Gabriel, tudo bem? Olá, Raul, tudo bem? Um prazer estar presente aqui dentro para poder conversar com você, com o seu público, e espero fornecer informações úteis. Doutor Gabriel, nós estamos aí numa discussão, né? Um tema que virou polêmica nas redes sociais e uma grande preocupação do público em relação à questão da tributação das operações de PIX, né? Ainda que não uma tributação direta, mas indireta. E aí nós gostaríamos de saber a sua opinião sobre essas questões, tá? E quais foram as principais mudanças no sistema de informação da Receita Federal sobre as operações de PIX e movimentação financeira? Bem, Raul, primeiramente eu acho que é realmente importante a gente fazer essa diferença e informar que não houve a criação de nenhuma tributação nova, realmente não há uma carga tributária a mais. Realmente o que acontece é a modelagem mais eficiente da Receita Federal dentro de um sistema de procedimento de fiscalização que objetiva analisar a movimentação financeira dos contribuintes e que isso não é uma novidade para a modelagem da Receita. A gente tem, desde a criação da CPMF, a ciência da Receita Federal de que analisar as movimentações financeiras sempre é um meio muito útil e muito eficaz de conseguir obter os dados qualitativos necessários para essa análise. A instrução normativa agora em voga, que é a 2219 de 2024, o que ela faz é atualizar um modelo de tributação que antes tinham as informações fiscais obtidas na DECRED para conferir uma similaridade àquilo que os bancos tradicionais, sejam públicos ou privados, já executavam, que é a informação sobre todos os meios de pagamento. Atualmente, a partir agora de janeiro desse ano, as informações tanto da DECRED quanto da modelagem da E-Financeira anterior foram centralizadas num modelo único de declaração da E-Financeira e atualizado de acordo com as novas tecnologias. A gente tem a DECRED, que era a antiga declaração que foi substituída agora nesse novo modelo, e ela basicamente conseguia captar dados das administradoras financeiras de cartão de crédito, débito, crédito, mas não conseguiu alcançar alguns perfis de pagamentos instantâneos que foram criados. Isso a gente fala PIX e carteiras de aproximação de pagamento. Essas novas modalidades foram inseridas dentro do modelo da E-Financeira, e que vem a substituir a DECRED, e modernizou ainda mais o radar do gerenciamento qualitativo dessas informações para a Receita Federal. Então, o senhor está me dizendo que, juridicamente, já havia essa possibilidade da Receita proceder essa fiscalização. Ela Sim. Já tinha autorização legal para isso. Sim. Ela só aperfeiçoou o mecanismo para apuração de valores, é isso? Exatamente. Acho que o primeiro radar de monitoramento que a Receita tinha anteriormente era numa declaração que era chamada DIMOF, criada em 2008, lá atrás, quando ainda se discutia as movimentações da CPMF. E essa própria DIMOF, ela foi aprimorada, gerou a E-Financeira numa modelagem atual, que era destinada aos bancos tradicionais, e a gente tinha a DECRED, que era uma declaração às administradoras de cartão de crédito. Então, o que a E-Financeira agora buscou fazer é centralizar as informações e, ao invés de necessitar cruzamento de dados, ela basicamente agora vai analisar a coerência dos dados apresentados na mesma declaração.
Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Existia sempre um temor das pessoas, de um modo geral, eu não posso colocar um valor tão alto na minha conta porque eu não tenho como justificar isso. E isso, claro, a gente sabe por quê, porque realmente você tem que, o dinheiro que você movimenta da sua conta tem que ter uma procedência lícita, né? Ou sua, Claro. né? Então, o que vai acontecer agora é que vai haver um maior rigor nessa fiscalização, pelo menos em tese, é isso? É isso, é isso. Se a gente for analisar um novo modelo, para quem não conhece o procedimento de fiscalização da Receita Federal, ele não é um procedimento de fiscalização eletivo. Ele não vai lá e elege um CNPJ, um CPF especificamente para fazer análise. Ele trabalha com base em filtros fiscais. Então, com o cruzamento de dados, as informações elas acabam sendo capturadas qualitativamente, originadas dessas declarações, e de lá saem os lotes determinados para fiscalização. Com essa informação centralizada, os filtros tendem a ficar mais efetivos. E essa efetividade tende a trazer um resultado realmente indireto de aumento de fiscalização, porque tecnicamente a malha fiscal vai ficar mais efetiva. Tá, então diríamos assim, se alguém que tem uma movimentação financeira na sua conta bancária e que não tem uma fonte de renda que possa comprovar a origem desse dinheiro, poderá facilmente cair nessa malha fina, é isso? Sim, sim. Isso podia e já pode. Acredito só que fique mais efetivo e tende a gerar a necessidade exatamente de a gente ter um maior controle sobre os nossos movimentos. Entendi. E existe um limite de valor para transações que serão monitoradas mais rigidamente pela Receita Federal? Esse ponto é um ponto mais sensível. Apesar de a gente ter todas as informações e todos os portais e análise passando sobre esses limites, nós temos que, tecnicamente, pela instituição normativa, nós temos um limite para a pessoa física, que foi modificado de R$2.000 para R$5.000, e para a pessoa jurídica, um limite de R$6.000 para R$15.000. O que acontece com essa nova declaração é que nós temos lá no artigo 16 uma regra de prestação de informações fiscais, mesmo se você não atingir esses limites. Então, mesmo que você não atinja esse limite, suas informações de trânsito mensal não vão ser informadas, mas o seu saldo de conta corrente de fechamento do último dia útil do ano vai ser informado ainda de forma anualmente para a Receita. Investimentos que você tiver vão ser informados, vão ser previdência privada, ainda vai ser um dado informado. Então, mesmo que a gente passe dessa análise dos limites legais, a Receita Federal ainda vai ter um gerenciamento sobre algumas informações que vão fazer parte da análise qualitativa. Entendi. Perfeito. E como a Receita Federal planeja utilizar esses dados para aprimorar suas estratégias de fiscalização e arrecadação? Bem, como a gente falou no início, a Receita Federal ela tende a trabalhar com o cruzamento de dados. Sim. Quanto mais declarações, mais volume de informações qualitativas podem ser instruídas. Se a gente for analisar, por exemplo, a movimentação financeira, a Receita anteriormente trabalhava com 4 principais declarações que faziam parte desse aglomerado de declarações a serem prestadas para ter uma razão da existência financeira desse contribuinte. Nós tínhamos a antiga Decred, a E-financeira na modelagem anterior. A gente pode citar até mesmo a DIRF, que era uma declaração que as pessoas jurídicas apresentavam sobre o pagamento de imposto de renda retido na fonte. Nós temos a DME, que é uma declaração que as instituições fornecem, que fala exatamente sobre movimentação de dinheiro em espécie. Então, ela trabalhava basicamente com essas 4 declarações para ter um norte de como opera a sua movimentação financeira. Centralizando as informações em uma só e acabando com a lacuna desses pagamentos instantâneos, eu acredito que se torna indispensável os cruzamentos de dados fora da declaração da E-financeira. Então, a minha impressão é que os próximos movimentos de identificação de omissão de receita ou não devem ser centralizados na análise da conformidade da própria E-financeira,
com a sua própria declaração de imposto de renda ou da sua pessoa jurídica. Perfeito. E quais são as principais consequências, doutor, para o indivíduo ou empresa que não consegue justificar suas movimentações financeiras perante a Receita Federal? Boa pergunta, Raul. Acho que antes da gente até mesmo responder, é bom a gente até mesmo contextualizar o perfil país, né? O Brasil é um país muito burocrático. O último levantamento do Banco Mundial, ele identificou que o empresário ele leva, em média, 1.500 horas para cumprir as obrigações tributárias necessárias para o pagamento dos impostos. Sim. Então, em análise, se a gente for comparativa, países da OCDE gastam aproximadamente 160 horas, enquanto que a média mundial não bate 300 horas. Então, é um país estritamente burocrático. E esse custo fiscal, essa conta fiscal, ela vira custo. Porque tu precisa contratar contador, contratar advogado, se manter atualizado das normas que estão vigentes, alterações vindouras. Nem todo contribuinte consegue arcar com esse custo fiscal dentro da sua empresa. Se a gente for analisar a faixa de movimentação que foi solicitada pela própria Receita, ou seja, R$15 mil mês para pessoa jurídica, a gente vai trabalhar basicamente em empresas que não faturam 200 mil ano. Então, movimentação financeira muito baixa frente aos custos contábeis que elas podem gerar. Então, esse é o principal impacto que a gente entende, principalmente em pequenas e médias empresas, porque as grandes empresas conseguem arcar com esse custo contábil, e pessoas físicas terão que ter um zelo maior pelas suas informações contábeis também, porque a não justificativa desse movimento financeiro, ele pode impactar para uma pessoa física uma tributação de imposto de renda de 27,5% sobre aquilo que não for justificado. Para a pessoa jurídica, também temos a tributação de RPJ, CCLL, que atinge na base de uma alíquota de 34%, e dependendo do regime de tributação dessa PJ e até mesmo o perfil de atividade dela, a gente tem ainda a PIS e COFINS, que vai variar entre 3,65% a 9,25%. Uma carga tributária alta. Fora, a gente tem ainda a possibilidade de uma caracterização de dolo. Se caracterizarem como um caso de sonegação, fraude fiscal... Responder criminalmente. E a multa ela pode atingir de 75% a 225%. Então, é um ônus alto. A Receita Federal tem a possibilidade, até mesmo quando não se identifica não só as entradas, mas quando não se identifica a saída desse recurso, de aplicar uma tributação que a gente chama de tributação sobre a fonte, sobre pagamentos não identificados ou beneficiário não identificado, que ela atinge até mesmo 35% sobre o seu pagamento, porque não é possível alcançar para quem foi a destinação desse recurso. Então, a carga, a consequência financeira, ela pode ser muito grande. Tipo, se você tem um depósito na sua conta que você não consegue comprovar a origem desse dinheiro, a tributação é em cima do valor do depósito. Exatamente, até porque a gente tá falando, nunca o exercício de 2025 não será fiscalizado esse ano. Sim, então, só em 2026. Provavelmente, isso com uma excelente eficiência. Acho que se a gente for pegar um prazo médio, o exercício vigente deve ser fiscalizado daqui a 3 anos. Sim. Então, o resguardo dessas informações financeiras é algo que não é tão comum e tão fácil. Há uma possibilidade gigantesca de você não ter mais essas informações, ou pior, ter ela de forma não tão típica quanto a Receita te exige. De forma não muito clara, né? Um recibo versus nota fiscal, dependendo da sua atividade, não é considerado um recibo. Então, tem um contexto Brasil aí que tem que ser levado em consideração e a gente vai ter que entender como que isso vai caminhar. Perfeito. Quais são os direitos dos contribuintes em relação ao sigilo e à privacidade das informações financeiras compartilhada nesse novo modelo da Receita Federal? A impressão que dá é que o brasileiro acordou tarde para essa discussão, né? Ela já existe há muito tempo, já existe. Só foi aprimorada, só foi ajustada à realidade tecnológica e agora está todo mundo com medo de cair na malha fina. Exatamente, é exatamente esse ponto. A gente falou bastante da CPMF, mas as discussões jurídicas mesmo acabaram sendo tratadas a partir de 2001. A gente teve uma lei complementar que autorizava a Receita Federal
a fazer a invasão, de fazer a obtenção desses dados bancários, desde que fosse por procedimento administrativo autônomo. Então, você ia lá, tinha uma fiscalização, o auditor não conseguia chegar em uma conclusão sobre qual o volume da sua movimentação financeira, ele abria um processo autônomo e solicitava para o banco. Isso é algo que foi discutido por muito tempo e o Supremo Tribunal Federal deu vitória à Fazenda. Exato. Então, criou-se uma lacuna, uma brecha gigantesca e uma relativização do nosso sigilo bancário. A gente teve agora, no ano passado, uma discussão, inclusive, de uma ADI, que isso foi estendido aos municípios e aos estados, com a possibilidade de solicitação dessas informações junto às instituições financeiras. Então, a realidade é que, pelo menos o nosso direito de sigilo bancário, ele foi muito relativizado no decorrer dos anos e ele é mitigado. Hoje em dia, o que nós temos fixado como o representativo do nosso resguardo do sigilo bancário, a não identificação da origem desse recurso e o destino. Então, o fluxo desse movimento dentro da tua conta bancária é algo que é de acesso ao fisco, que tem o dever de resguardar essas informações, mas ele pode utilizar para os seus modelos de fiscalização. Mas sem identificar de onde veio, nem para onde vai. Então, se a gente fosse considerar qual seria o nosso maior direito de garantia, nós teríamos exatamente o devido processo legal, que aí temos a oportunidade de nos manifestar quanto a essas despesas que não forem justificadas, essas receitas, e quanto a esse procedimento administrativo instruído, tentar ter um grau de qualidade e resguardo dessas movimentações de forma a conseguir comprovar aquele recurso que a Receita Federal está indo atrás. Então, talvez a qualidade da escrituração fiscal seja o nosso maior meio de exercer o nosso direito de defesa. Até para as pessoas físicas. Até para as pessoas físicas. Doutor Gabriel, foi um imenso prazer tê-lo aqui e foi muito esclarecedora a sua entrevista. Eu espero que o senhor retorne novamente para a gente discutir outros assuntos e para informar o nosso público. Tá? Muito obrigado pela sua participação. Estou à sua disposição, Raul. Eu que agradeço mais uma vez e muito obrigado. Obrigado.